Oi, gente, tudo bem? Sou o Jorge e hoje eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês sobre disciplina e persistência. Começando pela disciplina, a gente tem uma dificuldade enorme em ser disciplinado quando a gente não modula o nosso ambiente. Por quê? O que é a disciplina? A disciplina é a capacidade de você seguir o seu planejamento, né, os seus hábitos rumo a um objetivo que você fixou. Então, se você tem o objetivo de emagrecer, por exemplo, só que na sua casa só tem besteira, vai ser muito difícil para você se controlar. Falar, nossa, não vou comer essa bolacha recheada aqui. Não, vou comer a maçã. Você não vai pensar isso. Por quê? Se você não está disciplinado com o seu processo e focado no seu objetivo, você não vai conseguir resistir a uma tentação assim. Então, exemplo, eu tenho que acordar cedo, todos os dias 1 hora mais cedo para ler. Se você vai dormir tarde, vai dormir 11h30 da noite, quando der 6, 5 da manhã, 6 da manhã, você ainda vai estar com sono. E aí, quando o seu despertador tocar, você vai falar, hoje eu vou ficar só mais um pouquinho, vou dormir mais um pouquinho. E aí, nesse momento, você se sabota. E aí você não consegue manter uma frequência que te leve ao sucesso. Logo, é importantíssimo a disciplina no processo de autodesenvolvimento. Ponto. E como manter essa disciplina, né? Você tem que modular o seu ambiente de forma que ele estimule, te facilite a executar os bons hábitos e não executar os maus hábitos. Por quê? Se você continuar executando maus hábitos, eu gosto de relacionar isso com juros compostos. Quando você tem bons hábitos e pratica eles todos os dias, é como se fosse uma bola de neve. Eles vão se acumulando, 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 acumulando. E quando você vê, você já é uma pessoa totalmente nova, totalmente mudada, melhor, mais disposta, com mais conhecimento, mais coisa para agregar para o mundo. Mas, da mesma forma, quando você tem maus hábitos, vai se tornando uma bola de neve, você vai se vendo cada vez mais estagnado, mais para baixo, sem poder executar, só sonhando e não realizando, porque a mente do preguiçoso sonha também. Todas as mentes sonham. Só que a diferença entre a mente do preguiçoso e a mente da pessoa bem-sucedida é justamente essa. O preguiçoso só sonha. Ele só se vê naquele mundo, se imagina naquele mundo, mas ele não executa as ações que vão levar ele àquele mundo. Então, é importantíssimo que você desenvolva esses bons hábitos e se mantenha disciplinado. E para isso você tem que modular seu ambiente. Exemplo: quer acordar mais cedo? Você tem que dormir mais cedo. Ponto. Exemplo, vou acordar às 5h30 todos os dias. Se eu vou acordar às 5h30 todos os dias, eu tenho que dormir no máximo às 10, para dormir umas 7 horas e meia, pelo menos, que é um tempo ok. Não é nem o melhor tempo possível, mas também se eu for dormir mais cedo, eu não consigo fazer muita coisa à noite. Então, vamos supor, quero emagrecer X peso em tanto tempo. Você tem um plano alimentar, você tem que seguir o plano alimentar à risca e colocar exercícios físicos diários na sua vida. Pelo menos 5 vezes na semana. Vamos colocar assim, né? Porque a gente tem essa divisão de semana de 5 para 2 dias fica descansado, enfim. Quero, sei lá, começar um curso de programação. Você vai, faz o planejamento dos seus estudos e coloca lá, eu vou estudar X horas por dia, vou fazer tantos exercícios por final de semana, tantos exercícios por dia, enfim. Você tem que ter um planejamento. A partir do momento que você tem um planejamento, você tem que enxergar como eu posso melhorar o ambiente que eu estou inserido para que eu possa executar esses hábitos frequentemente, todos os dias. E aí, com o tempo, você vai entendendo: se eu vou ter que dormir mais cedo, então vou ter que começar aqui já parar as coisas mais cedo aqui em casa, vou ter que, às vezes, deixar a janela aberta para quando der 5, 6 da manhã o sol já começar a entrar, já me acordar. Ou se não, se eu quero estudar, quando der a hora do estudo, você tem que parar tudo e fazer o estudo, porque muitas das vezes você vai estar muito atarefado, muito cheio de coisa para fazer, cheio de problema para resolver, e é nesse momento que a persistência entra. Por quê? Todo mundo tem problema. A verdade é essa. Se você não aceita isso, você está mentindo para você mesmo. Todo mundo tem problema. Ponto. Alguns problemas são muito difíceis de resolver. Mas, inclusive, o T. Harv Eker fala isso no livro Segredos da Mente Milionária.
Você tem que se enxergar, se portar como maior do que os seus problemas. Por quê? Se você se vê como uma pessoa grau 5 e aparece um problema na sua vida grau 8, você vai olhar para esse problema tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tenho o que eu fazer, não dá para resolver, etc. Mas se você vai evoluindo, vai buscando conhecimento, vai buscando ser uma pessoa melhor, beber de fontes de conhecimento diferentes, de filosofias diferentes, de pessoas diferentes, você se torna uma pessoa grau 8. E aí, quando esse problema grau 8 vem para você, você fala: não, eu consigo resolver isso. Então, é muito importante nesse processo do desenvolvimento pessoal que a gente tenha persistência para conseguir fazer as coisas, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente se sente frustrado, mesmo quando alguém rejeita a gente. E, ao mesmo tempo de ter essa persistência, é importantíssimo a gente entender o nosso grau de poder, vamos colocar dessa forma, perante os problemas. Se você não tem um problema de grau 8 na sua vida, tem um problema de grau 5, você consegue lidar com ele sozinho. Mas muitas das vezes você vai ter um problema de grau 8 e você vai ter que ter alguém para dividir essa responsabilidade com você. E não necessariamente tem que ser um companheiro, um cônjuge, enfim. Pode ser um amigo, você fala para ele, olha, eu tô com tal situação aqui, mas um amigo de confiança. Tô com tal situação, eu precisava de uma luz, de uma visão, porque às vezes essa pessoa vai conseguir te trazer uma visão que você não tem ainda. E aí, a partir disso, você vai conseguir resolver aquela situação e vai conseguir sair dessa enxurrada, desse problema que está te puxando para baixo e voltar para o seu foco, para a sua persistência. Então, é importantíssimo a gente entender esses pontos. Disciplina, essencial, fundamental, necessária e, para se manter disciplinado, é importantíssimo persistência, força de vontade e obstinação. Se você tiver esses 3 pontos dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu ser, quando você olhar para você, você conseguir enxergar isso, é impossível você não ser vitorioso, você não ser bem-sucedido, enfim. Por quê? Você vê, exemplo, o Michael Jordan foi rejeitado na liga de basquete dele quando ele era mais novo. Você vê Thomas Edison, o cara teve que fazer 1000 vezes a lâmpada até ele conseguir uma lâmpada que funcionasse. E esse cara mudou a humanidade. A Oprah, por exemplo, tem a biografia da Oprah que é sensacional. Ela foi rejeitada na TV no começo da carreira porque falaram que ela não levava jeito para isso. E hoje ela é, se não a pessoa mais influente, uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos e do mundo. Então, você tem que entender que dentro da sua vida você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar rejeições, você vai enfrentar problemas assim inimagináveis. Mas esses problemas estão aparecendo na sua vida para te ensinar alguma coisa, para te ensinar um valor, ou se não, uma forma de lidar com algo, para te trazer conhecimento. E esse conhecimento você tem que usar como um trampolim, esse problema, né, essa situação, como um trampolim para o seu desenvolvimento. Então, você vai se expor a uma situação de problema financeiro, tudo mais, e fala, nossa, depois, né, que você tiver superado a situação, o que eu errei aqui, o que eu posso mudar para as próximas vezes, como que eu posso ser um melhor administrador do meu dinheiro. Ou se não, você está em algum conflito pessoal com algum colega no serviço, ou se não com o seu cônjuge, enfim. E você fala, nossa, eu realmente trouxe essa situação, ou se não a pessoa X trouxe essa situação, por que eu não enxergo uma forma de eu criar um diálogo aqui e tudo mais que vai resolver isso? E aí você vai trabalhando essa evolução pouco a pouco. Não é algo que você vai transformar a sua vida do nada, mas igual eu falei, é um trampolim. Então você vai estar puxando para baixo e depois isso vai te empurrar para cima. E aí nesse salto para cima é onde você cresce, é onde você enxerga esse crescimento dentro de você. Certo? Então é importantíssimo a persistência. Porque mesmo nesses momentos de adversidade, de situações péssimas que você vai ter que lidar com eles, você não pode deixar isso suprimir os bons hábitos, porque é um processo constante de evolução. Então ele não pode ser quebrado, não pode ser interrompido, certo? Então, para amarrar um pouco essas ideias, bom, a câmera parou, mas tem um livro do Ryan Holiday para amarrar essas ideias que é a disciplina. Não vou lembrar o nome agora, mas eu vou deixar o nomezinho aqui no texto do vídeo, mas enfim.
Nesse livro ele fala muito sobre o poder da disciplina, da virtude da disciplina, que é algo que controla as nossas vidas, é um autocontrole necessário, é a forma que nós temos de superar os nossos maus hábitos, os nossos costumes que muitas vezes não são os que a gente quer ou que a gente idealiza, e é uma forma da gente evoluir. É uma busca por autocontrole da sua alma, do seu ser, para se tornar alguém melhor, para agregar ao mundo, certo? Então, fica essa indicação de livro do Ryan Holiday. Se você tiver alguma outra indicação de livro para deixar aqui, por favor, deixe um comentário aí embaixo falando, que eu vou adorar saber, vou adorar interagir. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.